Já pegaram a... Já? Aí o senhor com o Nilton vão comandar esta parada. É o diretor do Centro de Perícia, Renato Chaves. Eu vou pedir para verificar o som do doutor Edmilson e já pegaram a documentação, já o comprovante de residência, tudo ok, né? Eu vou passar a palavra ao relator, deputado Celso Sabino, para a qualificação e para começar os depoimentos e as perguntas referentes ao oitiva do senhor Edmilson Lobato Júnior, diretor do Centro de Perícia Renato Chaves. Senhor Edmilson, sinta à vontade, seja bem-vindo. A CPI está sendo transmitida ao vivo para trazer transparência para a sociedade. E de suma importância, presidente. Passa a palavra ao deputado Celso Sabino. Vossa Excelência, deputado. Boa tarde, Edmilson. Por favor, diga o seu nome completo. Boa tarde, deputado. Eu sou o perito criminal José Edmilson Lobato Júnior, perito criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e respondendo atualmente pela direção-geral do órgão. Obrigado. Eu ia pedir justamente para que o senhor dissesse o seu cargo, mas o senhor já fez essa identificação. O senhor é policial civil aqui no estado do Pará, então é conhecedor das leis, mas me cumpre aqui por uma questão de formalidade, informar que o senhor está perante uma comissão parlamentar de inquérito, que nós estamos investigando possíveis práticas de crimes, inclusive ambientais, que a partir de agora o senhor deverá se comportar como em juramento, se comprometendo em dizer a verdade, não faltar com a verdade, não omiti-la, sob as penas da lei. O senhor assume esse compromisso? Sim, deputado. O senhor está na frente do Instituto Renato Chaves desde que data? Deputado, eu assumi a direção-geral em 1º de agosto do ano passado, 2017. Então, durante os últimos acontecimentos envolvendo a empresa AIDO, que datam de fevereiro desse ano, o senhor já Eu já estava respondendo pela pasta já. E quais são as informações que o senhor tem? Foi amplamente noticiado pela imprensa, inclusive internacional. Quais são as informações que o senhor tem no âmbito do Instituto Renato Chaves ou de qualquer outra espécie que podem contribuir com o nosso trabalho nessa comissão sobre esses acontecimentos que ocorreram a partir desse ano na empresa AIDO? Como dirigente do órgão, deputado, eu tenho um conhecimento um pouco mais genérico sobre a situação. Logicamente, os peritos que estão à frente do caso, que estão na linha de frente, na ponta, e que estão fazendo os levantamentos, possuem um conhecimento bem mais profundo da situação do que eu, que estou como gestor do órgão. Eu, inclusive, trouxe para a CPI o nome dos peritos que estão realmente à frente do caso. Acho que seria muito oportuno chamá-los aqui, porque os senhores teriam informações bem mais precisas. Nós temos 7 peritos aí que estão no caso, todos fazem parte do núcleo de crimes ambientais do Centro de Perícias Científicas. O perito criminal Carlos Alberto Braga, perito criminal André Sarmento, perito criminal Rosivaldo Cantuária, perito criminal Leonardo Paradella, perito criminal Benedito Cardoso Júnior, a perita criminal Raimunda Raiol e, por último, o perito criminal Lauro Medina. Esses 7 compõem o grupo. Eles já concluíram algum trabalho em relação a esses últimos acontecimentos? Não, conclusão ainda não temos nenhuma. Na verdade, deputado, eu queria expor algumas situações, informações e exposições que eu acho que são importantes para os senhores. Quando o evento aconteceu, quando iniciou-se o conhecimento do evento, mídia, a própria Delegacia de Meio Ambiente, nós recebemos lá 3 requisições de órgãos diferentes
e todas três com quesitos diferentes. Nós recebemos uma requisição da DEMA, uma requisição do Ministério Público do Estado e uma requisição do Ministério Público Federal, né? Bom, a implicação disso, na verdade, é porque, como nós temos um quadro reduzido, a gente acaba ficando assoberbado com 3 tipos de perícias, cada uma com quesitos diferentes que englobam o mesmo caso. E isso nos dá uma sobrecarga de trabalho que acaba atrasando um pouco os resultados, né? E aí, na primeira incursão que foi feita lá, inclusive com o Instituto Evandro Chagas, foram coletados os primeiros vestígios do crime. E como o Centro de Perícias não possui laboratório de águas, nós estamos aguardando para esses primeiros levantamentos o final da perícia da análise de águas pelo Instituto Evandro Chagas, para que nós possamos fechar os primeiros quesitos que foram feitos, tá? Bom, paralelo a isso, nós solicitamos à Hidro as plantas das bacias, né, para verificar o que realmente aconteceu, para que ela não suportasse a drenagem e inundasse. E ligado a essa situação, nós temos uma situação de um canal que ele vem da Ubras para na área da Hidro e então deságua mais na frente. E nós estamos analisando qual é a influência que esse canal da Ubras tem nesse episódio da inundação, tá? Paralelo a isso, também foram pedidas algumas filmagens da área inundada para que nós possamos analisar. Até o presente momento, a perícia fez levantamento apenas na área de inundação e no entorno. Não foi ainda iniciado nenhum tipo de levantamento na comunidade, nas áreas de comunidade que são vizinhas à área da Hidro. O senhor julga que a presença desses peritos aqui, numa apresentação do que eles já fizeram até agora, pode contribuir com os trabalhos dessa comissão? Muito, deputado. Então, nós vamos solicitar, então, que eles venham aqui na segunda-feira pela parte da tarde, pode ser? Sem problema. Mesmo segunda-feira, no dia 7, sem ser nessa próxima agora. Segunda-feira, juntos. às 14 horas. Nós vamos fazer uma solicitação por escrito para você. Fique tranquilo que eu vou informá-los para que estejam aqui no horário e data marcada. Presidente, eu por hora me dou por satisfeito. Obrigado, Edmilson. Passa a palavra ao deputado Carlos Bordalo. Boa tarde, doutor Edmilson Lobato. Boa tarde, deputado. O senhor há de compreender o desafio desta comissão. Sim. Não é um desafio simples. Essa comissão foi instalada pelo parlamento. Ela não é uma atividade do mandato individual de nenhum dos deputados que aqui está. Possivelmente, os deputados que aqui estão cumprindo com seu dever num ano e que há poucos meses estarão tendo que disputar, inclusive, uma renovação dos seus mandatos. Então, não é uma tarefa fácil ter que nos dedicar tanto a uma tarefa de renovação de mandato como a uma investigação extremamente delicada como esta. Por isso que o Instituto Renato Chaves, ele é um interlocutor muito importante para nós. Eu queria lhe pedir, já que o senhor está um pouco tempo, mas o Renato Chaves vem acompanhando, não sei se o senhor tem conhecimento, não é de hoje estes acidentes ou eventos com indícios de contaminação em Barcarena. O senhor mesmo, estando há pouco tempo, tem conhecimento de
quantas vezes ou em que outras situações, além desta agora, neste episódio com a Hidro, o Renato Chaves teria sido convidado, convocado, se envolvido em outros estudos e laudos na área? Deputado Bordalo, eu lhe confesso que não é do meu conhecimento, né? Apesar de ter passado um tempo afastado do Renato Chaves, desenvolvendo outra função em outro órgão, mas a partir da minha chegada no Renato Chaves, imediatamente nós fomos convocados para tomar parte na equipe que investigaria a Operação Gramacho, que é o aterro sanitário de Marituba, né? E, inclusive, esse é um dos nossos problemas hoje, também numa atuação mais plena na Operação Hidro, em função de estarmos com um corpo extremamente reduzido, temos que estar dividindo peritos para uma operação e outra. A gente tem que convir que numa situação dessa, com o grau de contaminação, com possível grau de contaminação, com a área que está sendo periciada, nós teríamos que ter um grupo de peritos muito maior do que 7 apenas. Solange, Minha capa, por favor. Mas que, infelizmente, em função também da Operação Gramacho, nós estamos tendo que dividir equipe. E isso, de uma certa forma, atrasa e prejudica o bom andamento dos trabalhos. O Instituto Renato Chaves, ele, sem dúvida, é fundamental na elucidação desses questionamentos. O Evandro Chagas é um instituto fundamental do ponto de vista da sua credibilidade internacional, não é? O Evandro Chagas, ele é uma instituição científica de alto reconhecimento das suas pesquisas, dos produtos das suas pesquisas. E, sem dúvida, o Renato Chaves, inclusive o nosso assessor aqui da CPI, delegado Vicente, grande amigo. Vicente, Grande amigo. me alertava para uma coisa importante, presidente, que o Instituto Renato Chaves é o que confere fé pública. Isso. Então, a associação eu gostaria que o senhor verificasse lá nos anais do Renato Chaves, se eu não estou enganado, mas num dos acidentes, ou em 2 acidentes do relatório, que está chegando às minhas mãos aqui, Pois não. de 2000 para 2018, foram 17 acidentes em Barcarena. 17 acidentes. Em alguns deles, o Renato Chaves teve participação no estudo dos seus impactos. Por exemplo, em 2004, houve um vazamento de grande proporção de material proveniente de bacias de rejeito na Ímeres, ocasionando contaminação dos igarapés Curuperé e Dendê, conforme indicados no laudo número 17 de 2004 do Instituto de Criminalística Renato Chaves, tendo sido objeto do inquérito policial 2004.000293-3. Então, veja bem, nesse caso de 2004, delegado Vicente, inclusive houve um inquérito que era importante nós termos aqui na CPI para saber, deputado Miro, o que foi apontado já em 2004 em Barcarena a partir desse vazamento de grande proporção na Ímeres. E eu pediria ao senhor que verificasse nos anais do órgão, do Instituto, este estudo e dirigir para esta CPI.
Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Todo 2009 da Hidro, 2009. Em 2009, não, em 2009, acidente ambiental mais grave da história do Distrito Industrial de Barcarena, quando se deu mais um episódio de vazamento de lama vermelha das bacias de rejeito da Alo Norte, atingindo várias pessoas e comunidades do município. O registro da imprensa à época acusa de vazamento de rejeitos e que a empresa foi multada por esse crime em 2009. Também contando com trabalhos do Renato Chaves. Em 2012, houve vazamento de material das bacias de rejeito da Imeris. Conforme foi apontado no laudo pericial número 54 de 2012, do Instituto de Criminalística Renato Chaves e objeto do IPL dos 2012-000791-1. Outro inquérito. Na imprensa da época, esse episódio foi relatado como Caulim vaza e se espalha por afluente do rio Pará. Só aqui eu já lhe citei três trabalhos que eu gostaria, e como este, que o senhor pudesse pesquisar o que existe de trabalhos já feitos, de laudos já produzidos, não é? Porque nós temos que produzir um fio histórico. Essa CPI não se prende apenas e não se esgota apenas neste lamentável acidente que houve com o transbordo dessa bacia de rejeito. Esta CPI se prende e se propõe a traçar um fio histórico do processo de instalação e implantação deste complexo mineiro-metalúrgico em Barcarena e apontar possíveis vazamentos de substâncias tóxicas que possam ter vindo a atingir o meio ambiente ou o organismo humano. Em nenhum momento, por exemplo, nós defendemos aqui, nesta CPI, presidente, corte de produção de empresa, porque isso não é nosso papel. Quem determinou que a produção da Hidro fosse reduzida à metade não foi a Assembleia Legislativa, não foram os deputados da Assembleia Legislativa, não foi nenhum deputado membro desta CPI. Portanto, o debate sobre a medida de contenção de produção na Hidro tem que ser feita com o Ministério Público e com a Justiça. Da nossa parte, presidente, eu queria sugerir que Vossa Excelência encaminhasse à Justiça, ao Ministério Público, uma manifestação desta CPI solicitando medidas de garantia de emprego, porque é um absurdo que uma empresa esteja fazendo chantagem com ameaça de demissão de trabalhadores por causa da redução da sua produção. Eu lembro que assim como uma empresa ganha e ganhou muito ao longo dos anos, é preciso que numa circunstância séria como essa e grave, esta empresa não desconte prejuízo na costa dos mais frágeis, dos trabalhadores. Então que essa CPI envie um expediente solicitando, apelando pela garantia de emprego, que a redução de produção não seja de forma alguma
atenuada do ponto de vista de prejuízo com a demissão de trabalhadores, seja trabalhadores diretos da empresa, sejam trabalhadores daquelas contratadas para prestar serviço à empresa. Desculpa, é uma manifestação, porque eu tenho escutado, vez por outra, agentes públicos, empresários, até colegas nossos, falando dessa questão da produção como se isto fosse algo que tivesse afeito a esta CPI. Não está. Então eu queria solicitar, senhor Edmilson, uma pesquisa sua sobre quantos trabalhos, além deste que eu citei aqui, o Instituto Renato Chaves já realizou sobre Barcarena nos últimos anos, e encaminhasse para essa CPI, que será valioso para o nosso trabalho de formação de convicção e de afirmativas de recomendações que iremos fazer. Eu lembro que quando abre uma CPI, mesmo que abrir um inquérito, o nosso relator Celso Sabino, ele tem meio que um papel de um delegado. E neste nosso inquérito, nós queremos não só ter convicções, nós queremos ter provas. Não se pode condenar ninguém só por convicção. Eu tenho convicção que a Hidro... Não pode ser assim. Nós temos que reunir provas ou não, de que existe de fato essa contaminação ou não. Porque também nós não podemos, evidentemente, viver sob um estado permanente de incertezas, de pânico na área. Até para isso a nossa CPI servirá, para indicar se há ou não, se tem provas ou não tem, para, se for o caso, condenar, ou se for o caso, inocentar a empresa. Mas, para tanto, nós precisamos de provas, né? E o Renato Chaves poderá nos fornecer esses elementos. Muito obrigado. Fico satisfeito, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Scaff. Tem uma pergunta? Não, agradecer a presença do Dr. Edmilson aqui, que está contribuindo com essa CPI. Como o deputado Bordalo bem falou, a nossa intenção é, de fato, contribuir e trazer resposta para a sociedade paraense. E as pessoas que têm sido convocadas por nós são as pessoas que nós sentimos que têm importância para isso. E o IML, através da sua pessoa, tem um papel preponderante nesse sistema, nesse critério, para nós chegarmos a uma conclusão dessa situação de uma forma satisfatória. E agradecer a presença. Já havia conversado com o deputado Bordalo, esses questionamentos feitos já são o suficiente. E qualquer necessidade, com certeza, nós haveremos de convocá-lo novamente, que eu acho que não vai ser o caso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Doutor Edmilson, o deputado Miro não tem perguntas. Eu teria só 3 pequenas perguntas para você. O Centro Renato Chaves realizou perícia ambiental em quais empresas do polo do indígena de Barcarena? Você tem esse levantamento? Nos últimos 17 danos ambientais lá. Deputado, de 2000 a 2017. Eu lhe confesso que eu não tenho aqui esse levantamento, mas... Se puder, quando os peritos vierem, posso lhe afirmar que é um levantamento muito simples de ser feito. Em 2000, nós já estávamos com o nosso sistema eletrônico de laudos, e é muito tranquilo para levantar. Eu lhe garanto que na vinda dos peritos aqui, eles vão estar com toda essa listagem para expor para vocês todas as perícias que foram realizadas na área de Barcarena nesses últimos 17 anos. Tá ótimo, é isso mesmo. Nos acidentes ambientais de 2009, 2015, do navio Aida, e 2018 da Hidro, foram emitidos laudos periciais do Renato Chaves, nesses casos, esses 3. Olha, os 2 primeiros que o senhor citou, não sei lhe informar, eu preciso levantar nos nossos arquivos. Eu confesso que eu vim apenas preparado para informar sobre a situação atual da Hidro, mas volto a lhe afirmar que são coisas simples de serem levantadas, informadas. O da Hidro, eu reforço que ainda estão em andamento os estudos, que nós ainda estamos levantando informações da Hidro,
E no caso 2009 hidro, 2015 Aidar e 2018 hidro de novo. Nós ainda estamos levantando a informação também do canal que vem da Ubras, para levantar até que ponto ele teve influência nessa inundação, mas ainda não temos nenhum parecer concluso sobre o caso. Tá ótimo. E no caso, a última pergunta, no caso do desastre ambiental em fevereiro agora, qual é a atividade de acompanhamento que o Centro de Perícia Neto Chaves está fazendo no caso de fevereiro agora? Ele continua fazendo? De fevereiro para cá, nós estamos fazendo visitas frequentes. Já foram feitas, só até onde eu me lembro, mais de 5 visitas à área, né? Os primeiros quesitos que foram repassados pelo Ministério Público, ao longo do tempo, quando foram surgindo fatos novos, eles foram reajustados. O Ministério Público sentou conosco, os quesitos foram reajustados e novas visitas foram feitas. E aí nós estamos, inclusive, aguardando alguns documentos, algumas filmagens que foram solicitadas à Hidro, para que a Hidro repasse isso para a equipe e a gente possa avançar nas investigações. Tá ótimo. Obrigado, eu estou satisfeito. Não sei se algum deputado tem alguma pergunta a mais. Relator, não? Doutor Edmilson, muito obrigado pela presença. A gente esclareceu alguns fatos. A gente solicita que esses documentos que o deputado Bordalo, que os peritos, quando vierem depois, já possam trazer, até evita a gente fazer esse caminhamento. E a gente vai pedir para eles virem, vamos solicitar os 5, mas se puder eles virem junto, para não ter que vir um atrás do outro, e a gente faz uma conversa coletiva com eles aqui na CPI. Vamos remarcar um novo dia aí para eles. Okay. Muito obrigado, seja bem-vindo. A Assembleia Legislativa agradece pela presença, a CPI também, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Esse momento é dispensado. Vamos dar um intervalo de 5 minutos para ouvir o senhor... Quem que tá aí? Senhor Eduardo Leão, presidente da Comissão de Política de Incentivo e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.